uns aos outros vos ameis como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Júlio César, fundador da comunidade católica missionária Elohim, queridos consagrados, queridos irmãos e irmãs, queridos parentes, amigos do nosso irmão Valdemar, que hoje celebram seu 7º dia. Hoje o Evangelho nos faz retornar para o cenáculo. O cenáculo, aquela sala no primeiro andar de uma casa de Jerusalém, uma sala como qualquer outra, uma sala como tantas outras que existiam em Jerusalém naquele tempo, e, no entanto, uma sala única, porque nela Jesus passou os últimos momentos com os seus discípulos, porque nela Jesus celebrou a última ceia, instituiu o sacerdócio, instituiu a Eucaristia e nos deu, como ouvimos no Evangelho de hoje, o novo mandamento do amor. Uma sala onde Cristo instituiu que a lei do Novo Testamento não mais se baseia em prescrições externas, mas a lei do reino de Deus é a lei do amor. E, no entanto, amados irmãos, 2000 anos passaram e nós ainda não entendemos o que significa amar. Essa palavra que, apesar de ser tão pronunciada e talvez figure no top 10 das palavras mais ditas, mais faladas, mais pronunciadas, também figura no top 10 das palavras que mais perderam o seu valor, mais perderam o seu significado. Se ligássemos o rádio numa hora, quantas vezes
ouviríamos a palavra amor. Se víssemos a televisão por alguns instantes, ali mais uma vez estaria tantas vezes pronunciada a palavra amor. Se lemos algo, encontramos a palavra amor. E, no entanto, em nenhum desses ambientes, e, no entanto, em nenhum desses lugares ou dessas pronúncias, a palavra amor, o verbo amor, amar, nenhum desses lugares, ele pode ser compreendido em plenitude. Somente do alto da cruz nós podemos compreender o que significa amar. E a liturgia da palavra de hoje nos ajuda a entrarmos no significado e na utilidade do amor. A primeira leitura que acabamos de ouvir, nós acompanhamos Paulo e Barnabé, saindo de cidades, se dirigindo para outras, de Listra, Icônio, Antioquia, passando pela Pisídia, chegando a Panfilha, anunciando a palavra em Perge, depois descendo a Atália e, por fim, chegando de volta ao ponto de partida, Antioquia. Parece sem sentido a primeira leitura de hoje, porque nada de muito interessante o autor dos Atos dos Apóstolos nos traz. Simplesmente ele nos diz que Paulo e Barnabé saíam e voltavam, iam para uma cidade, passavam por outra, atravessavam a região, e na verdade o autor está nos dizendo: quem ama, caminha. Quem ama, realiza coisas. Quem ama, não pode ficar parado. Quando o amor de Deus nos atinge, nós não podemos permanecer no mesmo lugar. Diz o próprio São Paulo: o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos leva a estarmos aqui, ali e acolá, onde precisamos anunciar a palavra, porque o amor e a verdade, eles tendem a comunicar. Dizia os antigos romanos que o amor é como a tosse, não se pode esconder. E Paulo e Barnabé estão tão apaixonados por Jesus. Paulo e Barnabé estão tão cheios, preenchidos desse amor por Cristo, que eles não podem esconder. E por isso eles saem evangelizando. O evangelizar, amados irmãos e irmãs, nunca pode ser uma coisa que nos foi pedida de fora. O evangelizar nasce do coração. Que bom que eu estou vendo aqui os casais responsáveis pela festa do Divino, que saíram por nossas comunidades rurais, celebrando a novena do Divino. E talvez vocês estejam entendendo muito bem o que significa. Com o coração cheio de amor, não se pode ficar parado. Se vai sempre ao encontro, para que o outro experimente também a beleza de sentir-se amado por Deus. Pois bem, amados irmãos, o amor é uma palavra que perdeu o seu significado. Alguns chamam de amor exatamente o contrário da palavra amor. Enquanto amor é doação, alguns pensam que amor é possuir. Enquanto amor é morrer, alguns pensam que amar é matar, é destruir. Precisamos voltar ao conhecimento profundo do amor de Deus. E somente iremos compreendê-lo olhando para a cruz. São Paulo escreveu: o amor me amou e por mim se entregou. Mas, queridos irmãos, no Evangelho de hoje, no discurso de Cristo durante a última ceia, e portanto o discurso com uma força imensa,
o discurso que é a despedida do Senhor, ele sabendo que estava para passar deste mundo para o Pai, ele sabendo que não lhe restava muito tempo, por isso ele diz: por pouco tempo ainda estou convosco. Ele quer deixar o seu testamento, e o testamento de Cristo é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Bastaria essa frase para nós, quem sabe, nos desencorajarmos, porque amar é tão difícil. Amar requer de nós tanto esforço, porque o outro é diferente de mim, porque o outro não pensa como eu, porque o outro tem um conjunto de ideias e de modo de ser que entra em conflito e atrito comigo. Amar é sempre difícil, mas Jesus não para por aí. Para complicar ainda mais, permitam-me dizer assim, Jesus nos dá a medida do amor. Jesus nos apresenta o paradigma. Jesus nos mostra o modelo que nós devemos seguir se quisermos amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Cristo nos amou esvaziando-se a si mesmo, retirando todo o que poderia atrapalhar o nosso encontro com Ele. Esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de servo, se fez semelhante aos homens e sofreu a morte humilhante numa cruz. Porque não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo amigo. E Cristo nos amou dando a sua vida. Isso significa, amados irmãos, se nós quisermos obedecer à lei do Novo Testamento, se nós quisermos obedecer à lei do reino de Deus, à lei do amor, nós devemos aprender a morrer para os nossos egoísmos, a morrer para o nosso modo de pensar. Se nós quisermos viver a lei do amor, nós devemos esvaziar ou deixar que Cristo esvazie o nosso coração de tudo aquilo que não for Ele, para, uma vez feito espaço no nosso coração, Ele venha e tome posse. E aqui chegamos ao último momento desta homilia. Nisto, se vos amardes uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Amados irmãos, ser discípulo de Cristo não significa somente conhecer um punhado de orações. Ser discípulo de Cristo não pode significar para nós, e não significa que nós temos algumas atitudes, alguns costumes, alguns modos de ser. Ser discípulo de Cristo significa amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus na medida que Cristo ama a Deus. Amar ao próximo na medida que Cristo ama o próximo. E interessante que Cristo não amou somente os seus amigos. Cristo amou e se entregou na cruz, inclusive por aqueles que estavam pregando suas mãos no madeiro, inclusive por aqueles que tinham coroado sua cabeça com a coroa de espinho, inclusive por aqueles que gritavam, blasfemando em direção à cruz. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Desce da cruz e nós acreditaremos. Por eles, Cristo se entregou. Por eles, Cristo derramou o seu sangue, porque Cristo ama a todos. E assim, nós devemos sair desta Santa Missa, caríssimos irmãos e irmãs, com este desejo de amar a todos. Mas, Padre, o Senhor mesmo no começo disse que já seria difícil amar a todos. Quanto mais difícil então seria
amar a todos como Cristo amou. Sim, para nós seria impossível, mas para Deus é possível, porque Ele derramou no nosso coração o Espírito Santo, porque Ele encheu o nosso coração de sua caridade e, portanto, nós poderemos amar os outros, nós poderemos chegar à imitação dos santos, capazes de amar a todos sem distinção. E aí, nesse momento, nós seremos cristãos de verdade e não de nome, porque no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Amém. Creio em Deus Pai,